Olá, eu sou a Lavínia do sexto período de Ciências Biológicas e hoje eu e meu grupo composto por Gabriel Prado, Raíssa Vitória e Tamara Moreira iremos explicar para vocês o que é a tuberculose. A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível, causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, também conhecida como bacilo de Koch. A doença pode ocorrer geralmente na sua forma pulmonar, embora possa comprometer outros órgãos ou sistemas. Essa forma conhecida como extrapulmonar, que afeta outros órgãos além do pulmão, ocorre mais frequentemente em pessoas vivendo com HIV, especialmente aquelas com comprometimento imunológico. A tuberculose é uma doença de transmissão aérea, ou seja, ocorre a partir da inalação de aerossóis. Ao falar, espirrar e principalmente ao tossir, as pessoas com tuberculose ativa lançam no ar partículas em forma de aerossóis que contêm bacilos, sendo denominadas de bacilíferas. O Brasil é o país com o maior número de casos notificados de tuberculose nas Américas. Em 2022, cerca de 78 mil pessoas adoeceram por tuberculose no país. O número representa um aumento de 4,9% em relação a 2021, segundo informações da edição especial do Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde. A tuberculose possui 3 estágios: infecção primária, infecção latente e infecção ativa. A primária se inicia nos pulmões e é causada pela inalação de partículas. A latente ocorre após a infecção primária e o sistema imunológico inibe a replicação das bactérias. Já no ativo, a reativação das bactérias latentes ocorre, na maioria dos casos, nos primeiros 2 anos após a infecção primária. Os seus sintomas podem ser tosse por 3 semanas ou mais, febre vespertina, sudorese noturna e emagrecimento. O principal sintoma da tuberculose pulmonar é a tosse. Essa tosse pode ser seca ou produtiva, no caso com catarro. Em crianças menores de 10 anos, o sintoma mais comum é a febre, habitualmente moderada, persistente por 15 dias ou mais e frequentemente vespertina. Podem ser comuns também a irritabilidade, tosse, inapetência, perda de peso e sudorese noturna. Muitas vezes, a suspeita de tuberculose em crianças surge com o diagnóstico de pneumonia sem melhora com o uso de antimicrobianos para germes comuns. O tubérculo pode causar algumas complicações, como complicações pulmonares, articulares, cerebrais, urinária, ósseas, ganglionares, cutâneas, hepáticas e renais, cardíacas e, em mulheres, pode afetar trompas, endométrio e ovários, causando infertilidade, doença inflamatória pélvica, amenorreia ou aumento do fluxo menstrual. Para o diagnóstico da tuberculose, são utilizados principalmente os seguintes exames: exame microscópico direto, baciloscopia direta, cultura para micobactéria com identificação de espécie, teste de sensibilidade antimicrobiana, teste rápido para tuberculose, TRTB, e radiografia de tórax. Além desses exames, recomenda-se que o teste anti-HIV seja oferecido a todas as pessoas com tuberculose. A amostra biológica mais utilizada para diagnosticar a tuberculose é o escarro, que deve ser coletado em um pote de plástico transparente com boca larga e tampa de rosca. A amostra deve ser coletada em local aberto, preferencialmente ao ar livre ou em sala bem arejada. A pesquisa da baciloscopia é atualmente a técnica mais utilizada no Brasil, não apenas para o diagnóstico, mas também para o controle do tratamento. Desde que executada corretamente em todas as suas fases, permite detectar de 60% a 80% dos casos, com resultado em até 48 horas. A interpretação dos resultados de tuberculose depende do tipo de exame realizado. No caso da prova de Mantoux, o resultado do teste é positivo quando surge no local da aplicação uma infiltração nodular, plana e irregular, também conhecida como pápula.
A pápula é resultado de uma reação de hipersensibilidade causada pelos anticorpos previamente formados contra o bacilo causador da tuberculose. Essa reação de hipersensibilidade aumenta a permeabilidade vascular no local da aplicação, provocando uma exsudação de fluidos que provoca o surgimento de um eritema local na derme. Se o resultado do teste for positivo, significa que o paciente possui tuberculose ativa? A resposta é não. A prova de Mantoux indica a presença de anticorpos contra o bacilo do Mycobacterium tuberculosis, ou seja, se o indivíduo anteriormente foi contaminado pela bactéria causadora da tuberculose ou recebeu vacina contra essa doença, o resultado do teste será positivo, pois as duas condições desenvolvem anticorpos contra a doença, e são os anticorpos responsáveis do desenvolvimento da reação na pele quando ocorre a administração dos derivados proteicos purificados da bactéria. O teste tuberculínico mede o tamanho da pápula para identificar a infecção por Mycobacterium tuberculosis. Uma pápula menor que 5 milímetros, considerada negativa, pode ocorrer devido a falsos positivos, como reações a micobactérias não tuberculosas, vacinação prévia com BCG ou erro técnico. Resultados entre 5 e 9 milímetros são positivos em grupos de risco, como crianças pequenas, pessoas imunocomprometidas ou com sinais clínicos sugestivos de tuberculose. Pápulas maiores que 10 milímetros geralmente indicam infecção. A interpretação deve considerar o contexto clínico, fatores de risco e outros exames, pois o teste não distingue entre infecção latente e doença ativa. Outro ponto importante na leitura do teste são os pacientes falsos negativos, ou seja, são pessoas que estão infectadas pela bactéria, mas que apresentam prova de Mantoux negativa. Isso pode acontecer em indivíduos com HIV, AIDS ou que façam uso de algum medicamento imunossupressor, como acontece em pacientes transplantados. Por que isso acontece? Isso acontece porque, em ambos os casos, a pessoa estará com o sistema imunológico deprimido, o qual será incapaz de reagir com os derivados proteicos purificados, não ocorrendo nenhuma reação ou reação com tamanho menor do que 5 milímetros. E temos também a radiografia de tórax. É um método de diagnóstico de grande importância na investigação de tuberculose e deve ser solicitada para todo paciente com suspeita clínica de tuberculose pulmonar. Ela tem como principais funções excluir outra doença pulmonar associada que necessite de tratamento concomitante, avaliar a extensão do acometimento e a evolução radiológica dos pacientes, sobretudo naqueles que não respondem ao tratamento contra a tuberculose. A tuberculose afeta a saúde pública pela sua alta transmissibilidade, especialmente em populações vulneráveis, causando significativa morbidade e mortalidade. A resistência antimicrobiana agrava o controle da doença, aumentando os custos com tratamentos mais complexos. Além disso, impacta a economia pela perda de produtividade dos doentes e sobrecarga do sistema de saúde. O estigma e a falta de acesso a diagnóstico e tratamento contribui para a manutenção da cadeia de transmissão, tornando a tuberculose um problema global que exige estratégias integradas e investimentos contínuos. As principais medidas de prevenção da tuberculose incluem a vacinação com BCG, eficaz contra formas graves da doença em crianças, e a detecção precoce de casos ativos com tratamento adequado para interromper a transmissão. Outras precauções incluem o uso de máscaras em ambientes de risco, ventilação adequada, higiene respiratória e rastreamento de contatos próximos de indivíduos infectados. Em populações vulneráveis, como pessoas com HIV, a profilaxia com medicamentos específicos pode ser indicada. A tuberculose é uma doença séria, mas tem tratamento e cura. Com o diagnóstico precoce e a adesão ao tratamento, é possível vencer a doença e prevenir sua transmissão. Cuide da sua saúde, esteja atento aos sintomas e procure ajuda médica. Juntos podemos controlar a tuberculose.